Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o teorema do limite central e como é que você trabalha quando você quer fazer um intervalo de confiança para amostra grande, né? Nós vimos anteriormente que numa normal você vai calcular o z usando essa formulinha. Você vai pegar o valor menos a média dividido pelo desvio padrão. Esse z vai corresponder ao número de desvios que você, né, comete ao trabalhar com um determinado x em vez da média, né? Agora, quando você tem o teorema do limite central, você vai, ao invés de você ter o desvio padrão, você vai ter o que a gente chama de erro padrão. Então, o que vai alterar aqui é que eu vou ter uma média de amostra e eu vou ter o que é chamado de erro padrão. Então, vou dar uma olhadinha para ver como é que funciona esse cálculo, né? Ah, Vamos lá. Questão 1. Uma pessoa ela fabrica equipamentos farmacêuticos, aí seu trabalho requer a utilização de barras de aço que devem ter um comprimento médio de pelo menos 127 centímetros. Aí as barras podem ser adquiridas de um fornecedor de Curitiba, que tem uma média de 119, diz o padrão de 30, ou de um fornecedor de Cuiabá, com média 124 e 9 centímetros de desvio padrão. Se ela precisa comprar 81 barras, certo? Ou seja, ela tem isso aqui, e ela precisa de uma amostra que tenha no mínimo 127 centímetros, qual que é melhor? Onde ela tem maior probabilidade de encontrar as peças já prontas, né? Curitiba ou Cuiabá? Né? Como a gente pode usar aqueles mesmos comandos que nós vimos em distribuição normal. Então, como eu quero que seja maior que 127, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e usar maior é 1 menos o dist.norm, ok? Esse x, no lugar do x, eu vou usar a média da minha amostra, tá? A média que aparece aqui é a média da população dada. O desvio padrão, no lugar do desvio padrão, veja que pela fórmula, no lugar do desvio padrão, eu tenho o erro padrão, que vai ser o desvio dividido pela raiz do n, ok? E depois eu coloco verdadeiro aqui. Fecho parênteses, eu vou ter essa probabilidade. Essa daqui é a probabilidade de eu achar, a, no caso aqui, né, essas barras, uma amostra pronta, né, ou quantidade de 81 barras prontas com, né, no caso, 127 centímetros no mínimo. Quando a gente olha para Curitiba, nós vamos usar o mesmo raciocínio. Você vai fazer 1 menos o dist.norm, e aí você vai pegar a média da amostra, a média da população, que no caso seria de Cuiabá. O desvio padrão, no lugar do desvio padrão, a gente vai usar o erro padrão, que é o desvio, dividido pela raiz do n, ok? E, por último, verdadeiro, para a gente ter o valor, né? Que no caso seria o complemento 1 menos, né? Já estou pegando o acumulado aqui. Veja que a maior probabilidade de comprar de encontrar, né, seria em Curitiba. Então, nesse caso aqui, compensa comprar de Curitiba, tá? Vamos dar uma olhadinha em outro exemplo aqui. Numa pesquisa de estudantes, foi encontrada uma idade média de 23,2 anos. Então, isso aqui é o da população, tá? E aí, ele sabe-se que a variância das idades é 88. Variância é o quadrado do desvio. Então, você tem que pegar e retirar, né, a raiz quadrada. Então, se você usar a fórmula texto aqui, você vai ter essa fórmula, que é a raiz quadrada dessa, né, que no caso aqui seria a raiz quadrada da variância, tá? E aí ele coleta uma amostra com 80 estudantes. E aí ele pergunta, qual que é a probabilidade de encontrar uma média de amostra de 25 anos ou menos? Então, o que que você vai fazer? Como é 25 anos ou menos, né, menor do que 25 anos, você vai fazer o dist.norm, considerando a média da amostra, 25, a média da população, 23,2, o erro padrão, porque eu tenho o tamanho da amostra, então eu pego o desvio, divido pela raiz do n, e verdadeiro. E aí eu tenho esse valor aqui. Tá? Essa seria a probabilidade de ter uma média de amostra de 25 anos ou menos. Agora eu pergunto, qual que é a probabilidade de encontrar uma média de amostra com até 20 anos? Até 20 anos quer dizer que é menor do que 20 anos.
né? Então, a mesma coisa, eu vou fazer o dist.norm. Vou usar o 20 como sendo a média da amostra. Vou pegar a média da população, só que ao invés do desvio padrão, eu pego o desvio dividido pela raiz do N. E aí, por último, verdadeiro. Eu chego essa seria a probabilidade. E se fosse entre dois números, né? Eu vou fazer o dist.norm do maior valor, que é 26, mesma coisa, pego a média da população, o desvio dividido pela raiz do N, que é o erro padrão, né? Porque eu tenho tamanho de amostra, e verdadeiro, menos, no caso, o dist.norm, seria a média da amostra, 22, a média da população. No lugar do desvio, eu vou colocar o erro padrão, né? Desvio dividido pela raiz do N, e verdadeiro. E aí eu chego nesse resultado aqui. Essa seria a probabilidade de ter uma média de amostra entre 22 e 26 anos, considerando essa média de população. Tá? Vamos dar uma olhada em outra questão. Questão 3. Após uma pesquisa com membros de uma categoria profissional, um pesquisador encontrou um salário médio de 1.820, que é da população. E o desvio padrão dos salários dessa categoria conhecido é de 357, ou seja, é da população também. Ele fala, qual a probabilidade de se encontrar em uma amostra de tamanho 50, uma média de, no mínimo, 1.900? Como tem que ser maior ou igual a 1.900, né? Que ser maior, a gente viu que em distribuição normal é só fazer o dist.norm, considerando a média da amostra, 1.900, a média da população, o erro padrão, desvio dividido pela raiz do N, ok? E verdadeiro. E aí eu chego nesse cálculo aqui. E se fosse de no máximo 1.800? No máximo 1.800 tem que ser menor que 1.800. Então eu faço dist.norm, né, menor ou igual ou menor, 1.800, a média, o desvio, dividido pela raiz do N, que mudou, agora é 75, e verdadeiro. Chego nesse valor aqui. E aí ele fala, né, qual que é o salário esperado para uma amostra de tamanho 30 que esteja entre os 10% de salários superiores, e se fossem inferiores, né? Como eu quero o valor da média, né, eu quero X, eu vou usar a inversa da normal. Então eu faço a inversa da normal. Como eu quero os 10% superiores, eu uso aquela ideia do complementar, então eu faço 1 menos 10%, né, que eu tinha explicado anteriormente, vocês não podem usar em porcentagem, a média da amostra. Só que no lugar do desvio padrão, eu pego e uso o erro padrão. Então eu pego o desvio, divido pela raiz do erro. Certo? E aí eu chego nisso aqui. Se eu quisesse os 10% inferiores, como eu já tenho, né, eu estou olhando o lado esquerdo, eu faço a inversa da normal, considerando a probabilidade, então eu pego os 10% mesmo, jogo a média, só que eu jogo o erro padrão, e eu vou ter esse valor aqui. Interessante que isso aqui é basicamente o conceito é basicamente o conceito, né, de intervalo de confiança. Ou seja, se eu quisesse os 80% intermediários, né, eles vão estar entre 1903 e 1736. Ok? Vamos dar uma olhadinha para a amostra grande, como é que funciona, né? Aí tem o fluxo aqui já, né, ele pronto para vocês verem como é que a gente vai trabalhar. Mas vamos lá. Numa chamada telefônica, numa amostra de 121 chamadas, né, então eu tenho lá 121 chamadas, para o número 0800 de sua empresa, tem uma duração média de 16,6 minutos, com um desvio padrão de 3,63. Tá? Aí você pretende encerrar esse serviço a menos que a média de duração chamada exceda 18, né? Então, você, com grau de confiança de 90%, então, com 90% aqui, qual que seria a sua decisão? O alfa ele vai ser meu complemento, então é só pegar
Lembrando que, né, eu tenho 90 e 10% aqui, ok? Então, 10% com um complementa o outro. Vamos dar uma olhadinha por que isso aqui é amostra grande. O N é conhecido, tem o desvio padrão, ok? Pergunta se isso é um intervalo de confiança para média, e realmente é para média, né? Porque ele fala que é duração média. O N é maior que 30? 121 é maior que 30, então isso é uma amostra grande. Eu vou trabalhar com essa formulinha que está aqui. Daí, como a média da amostra está abaixo de 18, né? Eu sei que ela está abaixo de 18, entretanto, ela poderia ultrapassar 18. E aí, ou seja, o limite superior do IC pode estar acima de 18. Sempre que vocês forem começar alguma coisa, pega o valor da amostra. Então, por exemplo, eu tenho lá 16,6. Ok? O 18, ele está aqui. O que quer dizer que valeria qualquer coisa daqui para cima. Ok? Mas minha dúvida é, se eu calcular o limite superior desse intervalo, ele pode ultrapassar 18? Essa é a dúvida que surge. Como eu tenho o limite superior, eu vou usar o z positivo, que eu tinha mostrado para vocês. É só vocês pegarem e fazer a inversa da normal, padrão, né, porque eu quero o z, e eu vou considerar quem está abaixo. Então, como eu quero os 10%, né, 10% que teria acima, eu pego apenas o c, que seria o valor de baixo. Vou chegar nesse número. O cálculo do meu limite superior, né, usando essa fórmula aqui, ele vai ser a média da amostra, mais o z positivo, vezes o desvio, dividido pela raiz do n. Então, eu vejo que ele dá 17,022. Como não existe nenhuma dúvida de que está abaixo, você pode dizer que deve-se encerrar o serviço. Ok? Com 90% de confiança, como o limite superior não ultrapassou, você deve encerrar o serviço. Tá? Vamos dar uma olhadinha em mais um exemplo aqui. Ó. Em uma amostra com 100 famílias em uma cidade do interior, foi encontrada uma renda média de 580. Segundo o prefeito, esta pesquisa está errada, pois a renda média em sua cidade é de no mínimo 650. Aí verifique se a afirmação do prefeito está correta com 10% de significância, né? E sabendo que o desvio padrão da renda é 250. Então eu tenho 100 famílias. A média que ele achou foi 580. Veja que eu não uso 650 porque é a afirmação do prefeito. Vou verificar se está certo ou não. O desvio padrão é 250. O alfa, ele é 10%. E o C, ele vai ser o complemento. Ok? E aí, o que está acontecendo com a minha amostra? 580, ele está abaixo de 650. Então, teoricamente, o prefeito está errado. Tá? Mas, será que o limite superior pode estar acima? Então, essa é uma dúvida que surge. Daí, eu vou calcular o Z positivo. Então, eu faço a inversa da normal padrão, considerando o C. Ok? E aí, eu vou chegar nisso aqui. Quando eu for calcular o limite superior, eu vou pegar a média mais o Z positivo vezes o desvio dividido pela raiz do n. Então, eu chego nessa conta aqui, 612. Como 612 está abaixo de 650, nós dizemos que a afirmação do prefeito está incorreta. Ok? Já, quando a gente trabalha, né, pedindo um intervalo de confiança e tentando interpretar, imagina que foi realizado um estudo por um professor de determinada universidade e ele vai oferecer inferência sobre a taxa de desemprego por município. Daí ele pega uma amostra de 200. Isso é maior que 30, então já é uma amostra grande. E ele registrou taxas médias de 6,2% com um desvio padrão de 1,7%. E aí ele fala, com um grau de confiança de 90%, né? Ou seja, o alfa é o complemento. Qual é a estimativa da taxa média de desemprego por município no país? Toda vez que eu pedir uma estimativa, né, eu estou pedindo um intervalo de confiança, ou seja, onde está a média? Se eu quero saber onde está a média, eu trato isso como bicaudal. Eu vou calcular o z negativo, que vai ser a inversa da normal padrão, considerando o alfa dividido por 2, e a inversa da normal padrão,
considerando o C mais o alfa dividido por 2, para chegar nesses dois números. Como eu quero saber o intervalo de confiança para a média, eu vou fazer o valor da média mais o Z negativo vezes o desvio dividido pela raiz do N, que é 200. Vou fazer a média mais o Z positivo vezes o desvio dividido pela raiz do N. Chego nesses dois números. E aí, como é que vocês interpretam esse resultado? Com 90% de confiança, a taxa média de desemprego por município no país deve estar entre 6,0023 e 6,3977. Ok? Essa seria a análise que vocês vão fazer. No próximo vídeo, eu vou trabalhar com amostra pequena e proporção. E até lá.